dia, esse é o 11º dia do ciclo de 21 dias que a gente está trabalhando o perdão, a energia do perdão, com a mesa multidimensional arcturiana. A gente está fazendo um processo para abertura do chakra cardíaco, aumento do merecimento, melhoria nas relações interpessoais. Eu já recebi vários relatos das pessoas que estão participando aqui comigo, todos os dias, das pessoas que estão comprometidas, falando que já modificaram algumas relações específicas. Meu nome é Izzy, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística e eu trabalho ajudando as pessoas que querem trabalhar com alguma coisa que elas amem, que é alguma coisa que elas gostem e ganhar todo o dinheiro que elas quiserem com isso. Eu fiz essa busca a minha vida toda, propósito de prosperidade, e hoje eu guio as pessoas que querem caminhar este caminho. Beleza? Bom dia, gente! Bom dia, Vanessa, Simone, Desirê. Então, hoje eu tô falando aí todos os dias um pouquinho sobre as crenças que eu acredito que a gente precisa quebrar para conseguir perdoar. E hoje eu queria falar sobre a autocompaixão. A autocompaixão tá mais para emoção, né, do que para crença. Porque chega um momento que a gente vai começando a alinhar, a gente precisa alinhar a nossa mente com o nosso coração. Isso quer dizer o quê? Usar a nossa mente para raciocinar, sim, mas acessar a nossa sabedoria interna, que é os nossos sentimentos, a nossa consciência, tá? Porque a partir de agora, vocês vão ver, porque a gente falou nos 10 primeiros dias ali, muito no mental. Eu expliquei racionalmente por várias crenças que a gente precisa quebrar. E quando a gente está falando de crenças, a gente está olhando para o racional, para o mental, quebrando crenças. Porque é impossível, por exemplo, a gente conseguir perdoar enquanto a gente acredita que se culpar é algo bom, é algo útil para mim, é algo evoluído de se fazer, ou é algo divino, né? Porque afinal fiz errado, então eu tenho que me punir de alguma forma. Enquanto não quebrar essa crença, a gente não consegue ir para o próximo nível. Só que no momento a gente vai ter que ir para o próximo nível em tudo que a gente faz, que é sair do cabeção, sair do racional e começar a acessar o subjetivo, o mundo da consciência. E quando a gente começa a falar de emoções, de sentimentos, que a autocompaixão é um sentimento sublime, né? A gente começa a entrar nesse campo do sutil, nesse campo daquilo que é subjetivo e daquilo que é difícil explicar com palavras, porque nosso racional não consegue entender. O único jeito da gente compreender a autocompaixão é sentindo, ou a compaixão, né, pela pessoa, pelos outros também, é sentindo esse sentimento, tá? Mas de alguma forma eu vou tentar explicar aqui para vocês entenderem e começarem a pescar como que isso funciona. E também, através de vocês se conectarem com as minhas palavras, tentem se conectar através do coração e não só da mente, para vocês perceberem a frequência, que aí vocês vão conseguir talvez entender um pouco melhor. E quando a gente entende com a consciência vai trazendo insights para nós, tá? E eu acho que alinhar a mente ao coração é isso. É a gente começar a trazer pro sutil um pouco, sair do cabeção. Sem fazer esse movimento a gente não consegue resolver nada. Os nossos problemas na matéria, eles estão nas nossas crenças, que a nossa mente cria, que a nossa mente acredita, né? A mente racional, eu tô falando. É um jeito de falar, tá? E aí tem gente que chama a consciência de mente superior, né? E quando a gente acessa essa mente superior, onde está a nossa criatividade, onde está a conexão com a intuição, onde está a conexão com a centelha divina, a gente ganha um outro grau de olhar sobre a mesma situação. Por exemplo, tem muita gente que conversou comigo sobre perdoar os filhos, os pais, o marido, né? Muitas pessoas vieram no privado falar sobre isso. Quando a gente expande, a gente sai da mente, ou seja, para só de entender racionalmente as crenças que a gente tem que quebrar e expande para a consciência, nós começamos a olhar para aquelas pessoas, olhar para aquela situação de uma forma diferente. E essa expansão, ela vem de a gente ir integrando os aprendizados, colocando aquelas crenças em prática, porque daí tu vai acessando cada vez mais o sentir. Vai acessando cada vez mais a tua consciência. Sabe, expansão de consciência que as pessoas falam? É isso. É a gente conseguir olhar para a mesma... Como que eu sei se eu estou expandindo a minha consciência? Tu tem que olhar para a mesma situação da tua vida e ela ser diferente. A tua vida tem que modificar. Aquilo tem que mudar. O jeito que tu tem de olhar para tua mãe
que sempre foi de, sei lá, de tal jeito, ou que tu tem de olhar pro teu filho, ou pro teu marido, ou pra uma pessoa que fez algo contigo, aquele jeito vai mudando, tu vai ficando mais compassiva, né? E tu vai colocando o perdão ali, o perdão vem da consciência superior. Então, isso, se eu não tô vendo nada mudar na minha vida prática, isso quer dizer que eu não tô expandindo a minha consciência? É. Porque a gente tem, né, aquela tendência a estudar e não conseguir fazer as coisas mudarem na nossa vida. É porque a gente não está integrando esse conhecimento. E aí chega uma hora que a gente fica de saco cheio até de estudar. Porque parece que estuda e nada se resolve, não adianta pra nada, tá? Então, é isso, expandir a consciência é a gente conseguir enxergar uma situação, a mesma situação de outra forma. E no perdão acontece a mesma coisa, só com a consciência um pouco mais expandida a gente consegue sair da culpa e acessar a responsabilidade, o perdão, a prosperidade, que está tudo no mesmo pacote, né? Então, só modificando um pouco as nossas crenças para destravar, como a gente fez aqui nos 10 primeiros dias, e depois começando a focar mais na consciência, no sutil, no subjetivo, é que a gente consegue acessar de fato essa frequência, tá? Vamos falar um pouquinho da autocompaixão. Tudo isso para dizer que eu vou falar da autocompaixão de uma forma bem racional até, tá? Mas vocês vão só conseguir entender e sentir isso quando vocês começarem a focar e a olhar pro coração de vocês, pro sentir aquilo ali, tá? Senão, vão ficar palavras mentais que vai lá pra mente só também, e a autocompaixão, ele é um sentimento, é um sentimento, não é emoção, é um sentimento que a gente tem e é bem sublime. Mas quando a gente tem autocompaixão, a gente olha pra nós com mais tolerância. Eu acho que a autocompaixão está muito conectada com a tolerância, com aceitação. Porque, sabe aquela pessoa lá do começo que nós conversamos sobre a autocrítica, aquela pessoa que se cobra demais, que quer sempre ser boa para os outros, que acha que ser boa para as pessoas, né? Boazinha. Boa a gente precisa aprender, o nosso espírito quer ser bom. Mas boazinha é aquela pessoa que se anula para fazer o bem pro outro, para fazer algo pro outro que não gostaria, né? Então toda vez que a gente se coloca nessa posição, a gente não está tendo autocompaixão, porque a gente não está tendo tolerância com os nossos defeitos, ou os nossos erros, e também não está aceitando eles. E na autocompaixão, como que a gente se olha? Isso eu preciso mudar aqui em mim, mas eu não consigo ainda. Eu vou fazer o que eu posso. Ponto. E não fica se punindo por isso. Então a autocompaixão é um componente bem importante para a gente conseguir se perdoar. Para a gente não cair naquela história que eu falei, né, de trazer a culpa do outro para mim, e sim trazer a responsabilidade para mim. O que é dele, eu não vou conseguir pegar. É impossível pegar a responsabilidade do outro, ele sempre vai ter responsabilidade dele, da situação que nós dois vivemos juntos. Não existe nenhuma situação, prestem atenção nessa frase, uma chave. Não existe nenhuma situação que tu viveu com outra pessoa que seja completamente responsabilidade dela ou completamente responsabilidade tua. É responsabilidade dos dois. Uma situação ruim ou boa só existe porque os dois cocriaram aquilo. Os dois estavam emanando a mesma frequência. E aquela pessoa, a outra, ela vai ter... Como é que ela vai se sentir bem com tudo de errado que nós fizemos ali, né? Na hora que ela se perdoar. E se tu pedir perdão para outra pessoa, tu tá ajudando ela nesse processo. Porque se tu pedir perdão com humildade para outra pessoa, tu tá dizendo, eu me perdoei, eu te perdoo, eu não tenho mais nada contra ti. Isso ajuda a pessoa a sair da culpa. Mas é ela que vai ter que se perdoar. Se ela não se perdoar, não vai mudar nada. E a mesma coisa eu digo pra ti. É a gente que vai ter que se perdoar. O outro pode pedir o perdão que ele quiser. Isso não muda nada pra nós, muda pra ele. Na hora que ele pede perdão pra nós, é ele que está criando uma consciência de humildade e uma consciência de aceitação daquela situação e se responsabilizando pela parte dele e dizendo para nós, eu entendo que eu tenho minha parcela de responsabilidade, me perdoa, porque eu só consigo ser dessa forma, foi o melhor que eu pude fazer. Quando a pessoa pede perdão, é ela que está ganhando com isso. Não é tu que está recebendo esse pedido de perdão. Esquece. Então a mesma coisa quando tu pede perdão. É tu que está ganhando com isso. Porque é a tua consciência que está expandida o suficiente para ter essa atitude. A gente saiu aqui do plano das ideias e teve uma atitude de falar para outra pessoa, me perdoa. Eu sei que é difícil. A gente não quer escolher isso, né? Porque o outro
A gente gosta de culpar o outro, dizer que o outro é que tá errado, que o outro é que criou sozinho, né? Mas não existe. E aonde entra a autocompaixão aí nessa questão? Junto com o perdão. Porque na hora que eu falei assim, ó, me perdoa, mas eu fiz meu melhor, eu sou esta pessoa que fez isso de errado, hoje eu estou assim, são as minhas crenças, as minhas dores, o resultado das minhas dores, eu estou desse jeito, então me perdoa por ser quem eu sou, né? É bizarro a gente ter que pedir isso, mas me perdoa por ser quem eu sou, porque eu tenho as minhas sombras, só que se tu falar assim com arrogância, não é perdão, né? Tu tens que entender isso, e ter compaixão de si mesmo, de que, sim, eu fiz aquilo, eu contribuí com a minha frequência para aquela questão, eu gritei de volta, eu era mandona, por isso que a pessoa não queria ficar perto de mim. Tem muita mãe que tem raiva de filho, enrustida e não consegue nem admitir, porque o filho não fica muito, não dá muita bola para ela, não puxa o saco, não tá sempre presente, porque o filho se sente sufocado perto da mãe, ou ele tá vivendo a vida dele, fazendo outras coisas. Tem que perdoar a pessoa. E aí tu fala, é só o meu filho que não quer. Não é. Reconheça a parte tua que tá fazendo aquilo também, ser presente. Mas reconheça também que tu fez o melhor que tu pôde. Eu fiz o melhor que eu pude, com a melhor das intenções naquela época. Mesmo assim, eu não emanei a frequência que trouxe um resultado bom. Mesmo assim, eu não consegui ter a atitude que trouxe um resultado bom para nós, mas eu fiz o melhor que eu pude. E pronto. Eu não podia fazer nada diferente. Então, a autocompaixão, ela faz a gente aceitar isso. A gente tolerar os nossos erros. Eu não pude fazer nada melhor do que aquilo e tá tudo bem, porque eu estou nesse mundo para aprender. Eu não vim perfeita. Se eu tenho problemas para lidar com a minha família, com meu filho, com a minha mãe, se eu tenho questões para trabalhar ali, é óbvio que vai ser desafiador para mim aquilo. E eu vou cometer muitos erros naquele processo, mas eu tô aprendendo. E na hora que tu olha pra ti e fala assim, nossa, eu podia ter agido de outra forma com aquela pessoa, mas eu fiz o meu melhor, trazendo autocompaixão, tu teve uma expansão de consciência gigante já, porque tu reconheceu a tua responsabilidade naquele processo e não a tua culpa. Quando a gente está fazendo isso sem autocompaixão, a gente não expandiu a consciência. A gente só falou assim, eu sou uma péssima mãe. Eu fiz isso, não devia ter tratado meus filhos assim, devia ter deixado eles mais livres, devia ter dado limites, devia ter deixado não sei o quê. Nossa, como eu sou uma mãe péssima. Aí começa a se chicotear, né? Trouxe a culpa pra si. Parou de culpar o filho porque não aparece mais em casa e trouxe a culpa pra si porque era uma mãe muito controladora, não devia ter sido assim, devia ter sido um pouco mais liberal. Isso não é expansão de consciência. Isso não muda a vibração. Isso não materializa uma outra relação com teu filho. Vai continuar a mesma coisa. A coisa que materializa é quando tu expande pensando, nossa, mas eu fiz o melhor que eu pude. Ou seja, tu tirou a culpa e tu acessou a responsabilidade através da autocompaixão. Então a autocompaixão é um componente muito importante para a gente conseguir se perdoar o outro e sair da culpa e acessar a responsabilidade. Se a gente não tem autocompaixão, a gente perde a leveza da vida. Porque tudo a gente fica se cobrando, se punindo o tempo todo. E com autocompaixão a gente consegue até fazer piada, sabe? Rir das besteiras que a gente fez, das graves, até de tudo. Porque foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Eu estou evoluindo, eu estou aqui para aprender. Isso até é humildade, né? De não querer ser perfeito, ser uma pessoa que não tinha erros nenhum. Eu sei que nesse mundo de competição de hoje é muito difícil. Porque a gente aprendeu desde pequeno que se a gente não for muito boa, muito certinha, muito correta, a gente não vai ser amada, a gente não merece nada, a gente vai ser rejeitada, a gente não vai ter as melhores coisas do universo. Mas agora a gente está desaprendendo isso e aprendendo diferente. E a gente não precisa fazer tudo certo para receber as bênçãos do universo. Eu sempre falo para minhas clientes, vocês não precisam fazer tudo certo, principalmente para as que querem fazer tudo certo, né? Para que Deus traga o resultado, te ajude a ter esse resultado. Basta tu caminhar, fazer alguma coisa certa. Quando tu começar a fazer uma coisa certa, vem um monte de resultado. Só que aí a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer tudo certo, que difícil, não vou fazer nada então, vou ficar parada, estagnada, sem autocompaixão, né? Aí não consegue se movimentar. Então, a autocompaixão, quando a gente começa a sentir isso por nós, ou seja, eu sinto que eu posso errar, e eu não me puno por isso, eu não me culpo por isso, eu começo a estender
essa vibração para as outras pessoas. Porque lembram da regra do espelho? Tudo que eu faço comigo, eu faço com o outro e eu recebo do outro a mesma vibração. Então, se eu começo por mim a ter autocompaixão, certamente eu vou conseguir ter compaixão pelas pessoas à minha volta e eu vou me conectar com pessoas mais compassivas. Não quer dizer que eu vou mudar aquela pessoa específica. Pode ser que sim, pelo teu exemplo. Mas se isso não acontecer, o universo vai te trazer outras pessoas que também sejam compassivas contigo e vai afastar um pouco dentro, depende se for mãe ou se for filha, dentro daquele limite que eu falei antes, que não fala mais, mas cara, deixa a pessoa viver a vida dela um pouco, né? Te afastar um pouco daquela pessoa que não tem mais conexão contigo e te conectar com pessoas que têm. E aí este medo do afastamento é um grande, que ninguém quer perdoar, que ninguém quer melhorar, porque a pessoa quer ficar na mesma frequência do pai, da mãe, do filho e do marido, para sempre. A pessoa quer ter a mesma atitude, ela não quer se libertar daquela relação. E eu já falei aqui para quebrar a crença de que se libertar é se afastar e não falar mais com a pessoa, se separar, não falar mais com o filho, não falar mais com a mãe. Não é isso. É se afastar um pouco emocionalmente daquela pessoa que não tem mais tanta frequência combinando contigo. Tá? Eu acho que isso é um dos maiores bloqueios das pessoas que têm dependência emocional, principalmente, de fazer um movimento de melhoria, tá? Porque a gente não quer ser diferente daquela pessoa que a gente ama muito, porque a gente não quer correr, o nosso subconsciente sabe que a gente vai se afastar um pouco daquela pessoa caso a gente evolua e ela fique para trás. Então a gente escolhe sempre continuar igual àquela pessoa. Mas agora vocês já sabem que não precisa se afastar completamente. E se tiver que se afastar por um tempo, não tem problema, vai voltar. Onde o amor existe, a conexão nunca acaba, ela é eterna. Onde o amor verdadeiro existe, a conexão nunca acaba, ela é eterna. Então a gente não precisa ter medo de perder as pessoas que a gente ama, porque está evoluindo, tá? Isso é um medo super inconsciente, mas todo mundo tem. A maioria das pessoas não consegue evoluir porque está presa, apegada a alguma pessoa, ou aos pais, ou aos filhos, ou aos dois geralmente, né? A todo mundo, tá? Ou marido. Bom, então era isso que eu conseguia explicar sobre autocompaixão de um jeito, assim, tentar colocar em palavras. Eu espero que vocês consigam escutar com o coração, porque talvez aí vocês entendam um pouco melhor a vibração do que as palavras no mental, tá? Quem não tá acostumado a escutar com o coração, treine, porque é a partir daí que tu acessa a tua intuição. Quando a gente está acostumado a escutar com a consciência, com o coração, e aí vocês vão ver que isso muda a vida, tá? Isso muda a vida, porque tu vai começar a entender o sutil. E o problema do ser humano é que a gente é muito materialista, a gente não consegue entender o sutil. A gente só consegue entender aquilo que está comprovado na ciência, aquilo que a gente enxerga, aquilo que é provado, que a gente pega. E quando a gente abre a consciência, a gente começa a entender, escutar com o coração, a gente começa a entender o sutil. Muda tudo, né, Ana Maria? Isso aí, muda tudo, muda tudo. Eu tava pensando hoje de manhã, né? Cara, mulher não pode ser pobre. Mulher acessa muito mais fácil a intuição do que o homem, porque o homem é muito racional e o homem é muito de ação, de atitude e agiliza e faz e vai lá, mete a cara e se joga, liderança. E a mulher é mais de mas de receber, de sentir, do intuitivo. É muito mais fácil para a mulher. E a gente é uma tança, porque a gente quer ser igual a eles, trabalhar igual as cavalas, fazer e acontecer e ser super racional, e a gente está jogando fora o nosso maior bem, o nosso maior talento, que é acessar o sutil com maior facilidade que eles. E o sutil é tão assertivo que ele direciona a nossa vida inteira. A gente não precisava aprender a gente não precisava reaprender muitas coisas. Eu ia aprender uma vez e entender, se eu conseguisse acessar o sutil. Então, mulherada, treinem a acessar o sutil, porque esse é um poder que todo mundo tem, os homens também, mas é muito mais fácil para nós. É mais fácil por causa da energia feminina, que a gente se sente mais confortável com ela. Então, ao invés da gente querer ser igual aos homens, deixem eles fazer o que eles fazem bem, que é agir, liderar, botar para fogo no negócio. Vamos lá, vamos fazer, movimentar. E a gente é assertividade,
intuição, acolhimento, compaixão, força, motivação para a pessoa no sentido de você pode, você é capaz, sabe? Aquele amor incondicional. A mulher tem mais facilidade de acessar essa energia. Vamos trabalhar, em qualquer lugar que a gente pode trabalhar, a gente pode acessar essa energia. Então, gente, vocês têm alguma... Ó, a Desiree falou que a aula é pra ela. Que bom. Sempre a aula bate em alguém. Sempre alguém que se identifica mais com o assunto aquele dia. Já recebi pessoas falando da responsabilidade que bateu. Então é isso, porque são coisas que a gente aprende diferente, né? Que a gente não entende. E, gente, tudo que eu falar aqui, se vocês escutarem tudo que eu falar e com todas as pessoas, que todas as pessoas falarem, vocês vão perceber que se escutar com o coração, vocês vão conseguir distinguir o que essa pessoa está falando que bate comigo, o que a minha alma aceita e o que a alma não concorda. A gente vai treinando isso. E aí a gente não fica mais ali, digamos, dependente do que um guru fala para nós. Porque eu consigo ter critério para acessar isso. Eu escutei com o coração, será que tem... Quando a gente às vezes não sabe o que é, mas ele pensa assim, nossa, tem uma coisa errada. Essa pessoa é ótima, ela fala coisas maravilhosas, mas tem uma coisa errada com isso aí que ela falou. Pronto. Não precisa achar que a pessoa é horrível, não precisa achar que a pessoa piorou, não sabe mais nada. Não, só pensa assim, isso que ela falou, eu não concordei muito, eu tenho a coisa errada, eu vou deixar pulguinhas atrás da orelha. Que Deus vai te mostrar qual é a tua posição sobre aquilo, porque nenhuma verdade é absoluta. A verdade que a gente conhece aqui na 3D. Existe a verdade absoluta, mas a gente não tem expansão de consciência, na minha opinião, né? Para acessar essa verdade absoluta. Então não existe ninguém que é sempre certo. E eu acho que isso é massa da gente entender, porque a gente para de depender das pessoas que a gente acessa para dizerem para nós o que é certo e o que é errado. A gente que vai acessar isso. Ó, Ana Maria falou que é mais coração do que razão. Muitas pessoas são mais coração do que razão. E aí, às vezes, a gente se deixa levar demais pelas emoções. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu sou muito racional, por isso que eu dei o exemplo do muito racional, né? E tem pessoas que são muito emocionais. Só que emoção não é sentimento. Não é acessar a expansão da consciência, tá? O sentimento, a expansão, a consciência é algo que junta a tua razão com o teu sentir, com a tua emoção, com algo a mais. É algo que transcende isso, tá? Então eu conheço pessoas que são muito emocionais, sim, mas elas também se deixam levar muito pelas emoções, ao invés da razão. Então tem que tomar cuidado com isso. A consciência é a paz interior. É a serenidade, é a sabedoria, é o amor incondicional. Essas 3 características são a característica da consciência. Então, será que eu estou acessando a minha consciência nesse momento? Ou é a minha razão, ou é a minha emoção demais? É só passar por esse crivo. O que eu estou sentindo, o que eu estou falando é sábio, é amor incondicional, é poder pessoal, é empoderamento. Se não for essas coisas, não é a consciência que está te guiando ali, tá? A expansão, a consciência é transcender. Por isso que a gente fala, né? Expandir a consciência. A gente está transcendendo a fisicalidade, as emoções e o pensamento ou a razão, né? A nossa mente racional, mente lógica, para acessar algo mais superior, que todo mundo fala que pode ser, tá dentro da gente, na verdade, que é a centelha divina. Né? Então a centelha divina transcende tudo isso aí, beleza? Então quem é emocional demais, faça o exercício de ativar a razão. Será que essa dor que está vindo para mim agora, ela tem lógica, esse medo? Porque eu tenho um momento que eu sou emocional demais também, tá? E será que esse medo que eu estou sentindo agora, ele tem lógica de acordo com as crenças que eu estou aprendendo lá com a Izzy ou com outra pessoa? Gente, não tem lógica esse medo, então eu libero esse medo, sabe? Então assim a gente também vai conseguindo equilibrar. É preciso um equilíbrio entre a razão e a emoção para conseguir acessar a consciência. Alguém quer contar alguma coisa do seu processo? Eu ia deixar tempo para isso hoje, mas já estamos bem avançados. Eu preciso fazer a mesa, porque eu também tenho compromisso depois, às 9. Se alguém quer contar o seu processo, abrir o microfone e contar o seu processo, me chama ou manda, deixa uma mensagem para mim em algum lugar, porque eu quero contar, eu quero tirar uma dúvida, eu quero perguntar alguma coisa, porque daí eu até posso trazer a pessoa para dividir a tela comigo aqui e trabalhar alguma questão que a pessoa quiser. Gente, vamos ser corajosos aí, hein? Sessão terapia gratuita, para pessoa individual ainda. Então, se alguém quiser, pode vir falar comigo ou no WhatsApp, no Instagram. Eu quero um dia aí
Se tiver um tempo, eu quero fazer uma pergunta. Daí amanhã, por exemplo, se alguém quiser, no outro dia eu abro 5 minutinhos para ela falar, para a pessoa falar qual que é a situação que ela gostaria de um olhar, que tem a ver com o nosso assunto, claro. E eu posso ajudar a pessoa trazendo algum insight mais específico para vocês entenderem na prática como que funciona também, tá? E é legal essa troca. Mas enquanto isso, que não tem ninguém que quer se manifestar, vamos fazer a mesma multidimensional arturiana. Deixa eu botar mais pra cá. Então tá aqui já o testemunho com o nome de todo mundo. Eu vou abrir a mesa. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todas as pessoas que assistirem a esse vídeo, em qualquer local, horário e lugar, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor e na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade, na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e me egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Beleza, Cristiane quer falar amanhã. Amanhã então eu vou abrir com a orientação para Cristiane. Vai que alguém mais se empolga, né? Que alguém mais se disponibiliza. Vamos lá. Vamos fazer então a nossa oração, o nosso decreto. Vamos lá. Falando com intenção, ou mentalizando com intenção. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado consciente e inconscientemente de negativo a mim e às outras pessoas e coisas, que fizeram ou fazem parte em todas as áreas da minha vida, nesta vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras ou atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros, de todos os gêneros e formas. Neste momento eu peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro,
trazendo também com isso cura para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar o meu eu superior e assim manifestar o amor divino. Eu peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão da chama violeta e bem-amada Kuan-Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é e assim será. Ferramentas. Saiu a ferramenta da paz, ou seja, a gente está precisando aí de paz mental, emocional, para conseguir até respirar fundo e pensar direito, né? Que a gente pode perdoar alguém. Né? Então a paz interior é acessar a consciência, como eu falei ali, né? A paz interior ajuda. Toda vez que a gente está numa situação muito desagradável na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que buscar é essa paz. Respirar fundo, serenamente, porque senão a gente não consegue criar daquela situação nada de diferente, tá? Então essa paz aí que a gente busca, essa respirada funda que a gente dá, a gente está conectando com uma solução diferente. Se a gente continua no automático ali, na pira, não muda nada, a gente só vai aumentar aquela coisa que já tem na nossa vida. Eu sou um ser de luz e divino, filho de Deus, Pai e Mãe, e permito sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou, e pelo poder do fogo sagrado de Shekinah, apelo aos bem-amados arturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física, para mim e para todos que eu estou atendendo. Ferramentas. Agora saiu a energia do perdão. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino e peço a mim mesma perdão por todo o mal que causei a mim, aos outros e a Gaia. Com este desatamento eu trago liberdade, paz, poder e nova vida. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Todas as pessoas que eu estou atendendo são seres de luz, são seres divinos, se perdoam, perdoam aos outros e pedem perdão a Gaia. Com este desatamento trazem liberdade, paz, poder e nova vida. Todas as pessoas que eu estou atendendo bendizem toda a criação do universo inteiro com as suas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Aqui as 12 chamas sagradas que falam é o chakra cardíaco. Né? Quando a gente perdoa, a gente desbloqueia, limpa, reenergiza o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional. Então, quando a gente perdoa, a gente está acessando o amor incondicional. Próxima ferramenta. Saiu... peraí. Essa mesmo. A ferramenta do despertar divino. Peraí. Eu acho que não é. Não é. É a ferramenta da paz. Tá? Então, de novo, a ferramenta da paz aí, porque olha, estamos bem precisados, né? Nesse momento mundial de conflitos e o tempo todo a gente está metido nos rolos, né? Gente, eu não me meto nesses rolos, gente. Pra mim ainda não é simples olhar todo mundo se brigando, todo mundo se xingando, se falando e passar reto daquela situação. Então eu prefiro nem olhar pra televisão, né? Porque me traz desequilíbrio. Às vezes a gente precisa se afastar de alguma situação, inclusive das nossas pessoais, para ter um pouco de paz e aí tomar melhores decisões. Tipo, sair de perto e fazer outras coisas, sabe? Vamos lá, paz de novo. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, Pai e Mãe, permito sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou, e pelo poder do fogo sagrado de Shekinah, apelo aos bem-amados arturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física para mim, para todo mundo que eu estou atendendo. Saiu de novo do perdão. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino e peço a mim mesmo perdão por todo o mal que causei a mim, aos outros e a Gaia. Com este desatamento trago liberdade, paz, poder e nova vida. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro com minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Todos que eu estou atendendo são seres de luz, são seres divinos, perdoam aos outros e pedem perdão a Gaia.
Com este tratamento trazem liberdade, paz, poder e nova vida. Todos que eu estou atendendo bendizem toda a criação do universo inteiro com as suas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Próxima ferramenta. Ferramenta da ancestralidade. Eu sou um ser de luz, um ser divino, libertando em mim todo mundo que eu estou atendendo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e a nosso eu superior Cristo, que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsebaió. Olha aqui quando fala nesse decreto, né? Que a gente se liberta de qualquer culpa, ou seja, a gente não culpa eles e nem se culpa, né? E de qualquer apego. Apego é aquilo que eu falei. A gente não quer se desconectar daquela pessoa. Então a gente não quer evoluir. Isso é inconsciente. Porque aquela pessoa está naquele nível ali de consciência, né? Então quando a gente se liberta desse apego, a gente deixa a pessoa um pouco mais livre de nós. Ou seja, se afasta um pouco mais mentalmente e emocionalmente daquela pessoa e consegue fazer o nosso processo de evolução. Mas a gente é tão apegado que prefere não evoluir do que soltar a criatura que está do nosso lado, que é geralmente os pais, ou o marido, um filho, né? Que é mais difícil. Claro, amigos e tal, talvez seja mais fácil, mas as pessoas que a gente mais ama é mais difícil de deixar ir, de desapegar. E como eu falei, deixar ir não é nunca mais falar, é só se afastar um pouco mentalmente, emocionalmente. Próxima ferramenta. Agora foi pro fluxo. Vamos lá. Eu sou um ser de luz, um ser divino, entrego esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e que seja reescrito sob a luz crística, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vamos então alinhar e ativar o nosso DNA divino. Vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal aos nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, procurando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência e permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Vamos finalizar a mesa. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que o Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em qualquer dia, horário e local da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Que bom, obrigada, Valéria. A Valéria disse que sentiu ali. Quem tem mais sensibilidade consegue mesmo captar a energia das frequências aqui que são emanadas, né, na mesa. Lembrando que tem 2 tratamentos coletivos abertos, disponíveis. E eu queria falar hoje sobre o tratamento que é o acompanhamento terapêutico. Eu falei ontem sobre o processo de 21 dias. Bastante gente já está se inscrevendo, então quem quer aproveitar o bônus até sexta-feira, né, venham se inscrever. Mas hoje eu quero falar sobre o acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico é um processo de coletivo de 5 pessoas, é um grupo de 5 pessoas, então tem algumas vagas ainda, bem exclusivo, e que é para aquelas pessoas que que sentem a necessidade de um acompanhamento mais direto dentro do teu processo, um direcionamento
direto dentro do teu processo, tá? Então, a pessoa vai trazer lá, ela vai vir para esse processo de 3 meses, todas as semanas, com um objetivo, e a gente vai conversar em grupo, trabalhando para desbloquear as coisas que precisam ser desbloqueadas, mudar as crenças, trabalhar as energias que precisam ser trabalhadas, para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos, claro, na área profissional e financeira, mas expandindo a consciência para poder superar os obstáculos que está difícil superar. Então eu trago ali clareza, direcionamento, acompanhamento, e eu acho que um dos maiores benefícios é ter alguém para se sentir seguro, sabe? Toda semana eu posso ir lá, nossa, isso deu errado, eu não consigo fazer, não estou conseguindo, ter alguém para poder expor isso e a pessoa trazer um olhar que vai te abrir um pouco, vai te tirar daquele buraco emocional que tu tais, né? E vai te ajudar a enxergar aquela situação de formas diferentes para tu ir superando os obstáculos da vida, expandindo a consciência e conseguindo ter atitudes diferentes, tá? Então esse acompanhamento terapêutico é para quem quer de perto um direcionamento, trazer clareza. Não vou dizer o que vocês vão fazer, vocês vão saber, mas eu vou ajudar vocês a superar os obstáculos de forma bem pessoal, bem individual, apesar de ser um tratamento em grupo. Porque as 5 pessoas são uma egrégora. E vocês vão perceber que quem se inscrever, todas as outras pessoas têm as mesmas questões. Isso é natural, lei da atração, tá? Não erra. Então todas as pessoas têm as mesmas questões. E às vezes um fala e tu, putz, eu também tenho isso. Tu não tinha conseguido te expressar. Mas a pessoa foi lá e conseguiu. Então um vai trocando, todo mundo se ajuda. É muito bom mesmo, tá? É um grupo bem exclusivo, só para quem tem disponibilidade na terça-feira às 19 horas, tá? Eu acho que esse está sendo um dos fatores que muita gente tem. Algumas pessoas falaram comigo que queriam, mas não podem nesse horário. Por enquanto, eu só tenho esse horário, tá? Se tu tem interesse em fazer outro horário, vem me dizer qual que é, porque de repente a gente consegue montar um outro grupo. Mas para esse grupo que eu estou recrutando agora, é para terça-feira às 19 horas, das 19 às 20h30. A gente vai ter conversa terapêutica, vai ter trabalho com as mesas, com todas as tecnologias que eu uso, tá? Por 3 meses, toda semana, um direcionamento para dar realmente uma expansão de consciência e trazer, principalmente na vida prática, soluções para a vida prática, tá bom? Então fica o convite. O valor hoje desse grupo, ele tá de R$900 os 3 meses, é muito barato, tá? Porque eu cobrar numa individual, isso custa pelo menos R$3.000. Tudo que eu vou fazer, né, dentro desse tratamento coletivo, no individual ia custar aí quase R$3.000 e tá saindo R$900 pro grupo. Eu realmente dividi praticamente em 5 lá o valor, tá? E disponibilizei essa oportunidade, porque muitas pessoas vêm falar comigo falando que não conseguem, eu não consigo fazer o teu tratamento individual, o valor pra mim não dá. Né? Então eu pensei, vou fazer de um jeito que essas pessoas também possam receber. Bom dia, Nídia. A Nídia vai participar, ó. A Nídia já está inscrita nesse grupo. Então eu vou fazer de um jeito que as pessoas consigam fazer o pagamento seja um pouco mais barato. E tu pode parcelar em até 12 vezes de R$90. Então é assim, muito barato. Para um tratamento de acompanhamento individual, que todo mundo vai falar. Todo mundo vai expor lá os seus objetivos, vai contar as suas coisas, vai trazer quando quiser os seus problemas. Todo mundo vai ter espaço, porque só 5 pessoas. Então vai ser praticamente um atendimento individual, só que de forma coletiva, né? E pra mim só tem benefícios. De repente, no futuro eu vou mudar tudo pra esse, porque eu tô gostando mais de trabalhar assim do que no atendimento individual de fato. Tá, gente? Então, fica aí o convite para quem quiser participar desse, terça-feira às 19 horas. Tem que estar disponível das 19 horas às 19h30. E teve algum dia que eu não consegui participar. Tudo bem, vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar a gravação, vai ser no Zoom, o encontro, né? Eu vou disponibilizar a gravação para aquela eventualidade, quando alguém eventualmente não conseguiu acompanhar. Mas, via de regra, se a pessoa nunca vier, ela não vai ter oportunidade de falar e ela não vai ter oportunidade de trazer as questões dela. E o objetivo desse tratamento no coletivo é que seja bem parecido com o individual mesmo, que a gente possa trazer as nossas questões para serem resolvidas também, né? Para serem trazido clareza ali também, tá? Então, se programem se vocês conseguem acessar na terça-feira, das 19 às 20h30. Se não, quem sabe uma outra oportunidade. Se vocês quiserem em outro horário, venham conversar comigo e falar, isso só poderia se fosse no horário tal. Porque de repente, se bastante gente quiser, a gente abre um outro grupo, tá? Mas por enquanto que está aberto a esse às 19 horas, tá? Que vai começar logo depois do carnaval e a gente já vai fazer, já tá tudo certo, beleza?
Além disso, temos em aberto agora o atendimento, o intensivão da prosperidade, que é um atendimento igualzinho a esse aqui que a gente está fazendo. Ou seja, a base é desse que a gente está fazendo aqui para o perdão, só que vai ser para falar de prosperidade financeira. A gente vai falar várias crenças. Como eu estou quebrando as crenças de perdão aqui para vocês, a gente vai falar sobre tudo que precisa quebrar ali para o financeiro. Então, cada dia vão ser 30 dias, vai ser um mesinho inteiro, 30 dias, conversando ali uns 20 minutos e depois fazendo a mesa multidimensional arturiana para liberar os bloqueios financeiros, abertura de caminho para tudo quanto é lado. Gente, 30 dias de abertura com a mesa multidimensional arturiana, só não vai movimentar a tua vida, teu campo financeiro, se tu for muito trabalho mesmo, nem sei se isso alguém já fez, tá? Alguém já possibilitou. Vocês vão entender bem o processo, funciona, é muito bom, tá? E eu faço pra mim, quando eu faço pra mim, sempre tem grandes saltos. Então, aproveitando esse gancho do perdão, eu pensei, nossa, vou fazer na prosperidade pra essa galera também. E eu acho que vai dar muito bom. 147, valor super baixinho, R$147, também pensando nas pessoas que estão iniciando essa jornada ou que não conseguem investir muito dinheiro. Eu sei que a gente que está vibrando na escassez, a gente tem muitos bloqueios de pagar por receber tratamento, tá? Então, esse tratamento também é pensando em quebrar esses bloqueios, esse medo, né, de a gente ter que investir dinheiro para nossa prosperidade, né? E é um investimento. Toda vez que eu investi, eu recebi bem mais, em troca mais. A gente tem que ter essa coragem. Eu também tive as primeiras, eu também tive esses movimentos grandes, muitas vezes em grupo, tá? E o grupo tem a vantagem da egrégora, da formação de egrégora. Todo mundo está ali pelo mesmo motivo, então todo mundo está se ajudando a liberar. Tanto naquele grupo de 5 pessoas, que você pode ter certeza que vão ser as pessoas também parecidinhas, quanto nesse grupo grande, que vai ser dos 30 dias da prosperidade, que são pessoas que estão ali, todas com vontade de aumentar e desbloquear o seu campo financeiro, beleza? Então tá, gente, amanhã a gente volta e às 8 horas, de novo, pro 12º dia aqui nosso, e eu tenho que ir embora, que já estou atrasada. Beijão, gente, até amanhã, até mais. Obrigada. Ai, não fecha. Deu.